72 mil anjos estavam prontos para destruir o mundo. Existem muitos mitos em torno dos anjos. Isso se deve principalmente ao fato de que muitos desses mitos que cercam os anjos são propagados pela mídia como filmes, novelas, séries de TV e assim por diante. Porém é importante que nós conheçamos a verdade sobre os anjos e como eles têm um papel ativo em sua vida. Vemos instâncias das frases que citam o Senhor dos Exércitos ou citam uma multidão de seres celestiais. Você já parou para pensar quem são as hostes do céu e o exército de anjos de Deus? Você sabe que Deus tem um exército de anjos. Anjos que nunca vimos e nem ouvimos. Nesse vídeo, eu vou te contar com muita excelência e nos mínimos detalhes sobre os 72 mil anjos que estavam prontos para destruir o mundo. Então, se você acha nossos vídeos relevantes, então já deixe aquele like padrão para não se esquecer. Se inscreva também e bora lá! Este livro é um livro cheio de anjos. Mais de 250 vezes os anjos são mencionados, desde o livro dos primórdios de Gênesis, até o último em Apocalipse. Os anjos são vistos se movendo, agindo, parando, lutando, protegendo. Na realidade dos anjos seria tolice eles desempenharem um papel diferente na Bíblia, e na vida dos seres humanos. Você pode imaginar como é o exército de Deus? Apenas imagine o incrível poder do exército de Deus. Um dos nomes de Deus é citado como Senhor dos Exércitos, que ocorre frequentemente no Antigo Testamento, em hebraico, Yahvé Sabaoth, que significa o Senhor dos Exércitos Celestiais. Em algumas traduções, o nome é traduzido como Senhor Todo-Poderoso. Mateus capítulo 26 versículos 47 a 54. E estando ele ainda a falar, eis que chegou Judas, um dos 12, e com ele grande multidão com espadas e varapaus, enviada pelos príncipes dos sacerdotes e pelos anciãos do povo. E o que o traía tinha lhes dado um sinal, dizendo: o que eu beijar é esse, prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, disse: eu te saúdo, Rabi. E beijou-o. Jesus, porém, lhe disse: amigo, a que vieste? Então, aproximando-se eles, lançaram mão de Jesus e o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, puxou da espada e ferindo o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe uma orelha. Então Jesus disse-lhe: embainha tua espada, porque todos os que lançarem mão da espada, a espada morrerão. Ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? 12 legiões de anjos. Ele disse 12 legiões de anjos. O que realmente me chama a atenção é quando ele diz: ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? Esse verso mostra um vislumbre do poder que Jesus tinha à sua disposição na terra. Ele tinha mais de 12 legiões de anjos à sua disposição. Não apreciamos verdadeiramente quanto poder ele tinha à sua disposição. Bom, deixa eu te explicar melhor. Devemos nos perguntar: o que é uma legião? Uma legião é o regimento do exército romano. O número de homens que compõem uma legião que diferiu em diferentes pontos no tempo. Originalmente consistia em 3.000 homens, mas na época de Cristo consistia em pelo menos 6.000. Isso significa que sempre que lemos sobre uma legião de qualquer coisa que possamos saber, sempre se refere a pelo menos 6.000 de algo. Vamos então fazer uma analogia com o homem no livro de Marcos capítulo 5 versículo 9, que nos dá um exemplo de um homem que tinha uma legião de demônios, significando que este homem tinha pelo menos 6.000 demônios dentro dele. Caraca, 6.000 demônios em uma pessoa só. Isso deve mostrar algo sobre a capacidade humana de ser capaz de abrigar 6.000 demônios. Agora que sabemos que uma legião consiste em pelo menos 6.000 anjos, se multiplicarmos uma legião por 12.000, isso significa que Jesus poderia ter chamado pelo menos 72 mil anjos para a batalha. E se você ler nas entrelinhas no livro de Mateus capítulo 26, 53, Jesus poderia ter pedido mais, porque ele afirma citar mais de 12 legiões de anjos. Então o número é muito maior que 72 mil. Então vamos nos ater a esse número. Pense em um estádio de futebol. Apenas olhe para o grande número de torcedores nesse estádio de futebol.
Agora imagine cada uma dessas pessoas como se fossem anjos, todos eles prontos com espadas desembainhadas prontas para o comando de Jesus. Agora o fato de que Jesus tinha esse número de anjos foi muito impressionante. Aí você pensa, será que pode ser mais impressionante do que isso? Sim, pode. Segundo Reis capítulo 19 versículo 35. E aconteceu naquela noite que o anjo do Senhor saiu e feriu no acampamento dos assírios 185.000, e quando eles se levantaram cedo pela manhã, eis que estavam todos mortos. Cadáveres, apenas cadáveres. 185.000 soldados foram mortos por um anjo. Apenas um anjo, um único anjo. Agora, se um único anjo tem esse tipo de poder para literalmente eliminar 185.000 soldados, quanta força combinada haveria em 12 legiões de anjos, que é 72.000, multiplicados por 185.000. Significa que esses anjos poderiam ter eliminado pelo menos 13 bilhões, 320 milhões de pessoas. Entenda. Não viva sob a ilusão de que Jesus Cristo foi morto, ou alguém tirou sua vida. Jesus Cristo entregou sua vida com todo o poder à sua disposição. Jesus estava no controle total. Ele não foi vítima das circunstâncias. Ele administrou as circunstâncias para o cumprimento da profecia. João capítulo 10 versículo 18. Ninguém atira de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dar e tenho poder para tomar. Este mandamento recebi do meu Pai. Jesus poderia muito bem ter chamado estes anjos no jardim para aniquilar os soldados romanos e a grande multidão que veio prendê-lo, antes mesmo de saber o que aconteceu. Em sua palavra ele poderia ter chamado 72.000 anjos poderosos, e gloriosamente destruiriam completamente este mundo e todos e tudo que nele há. Existem forças espirituais muito mais fortes e inteligentes, e muito mais poderosos do que nós neste universo. 72.000 anjos prontos para destruir o mundo com a palavra de Jesus se ele tivesse orado. Você sabe, e se não sabe vai saber agora, que os anjos estão aprendendo e observando a nós que somos humanos. Os anjos estão aprendendo e observando, e a Bíblia ensina que os anjos estão aprendendo e observando como interagimos com Deus. Então eu me pergunto, quando Jesus estava falando em Mateus, qual foi a reação do anjo quando Jesus disse: ou pensas tu que eu não poderia agora orar a meu Pai, e que ele não me daria mais de 12 legiões de anjos? No céu estavam simplesmente se preparando para a batalha. Eles desembainharam as espadas, estavam esperando a ordem de Jesus para agir. Eu me pergunto, um dos maiores equívocos sobre os anjos é que eles são onipotentes e oniscientes. Isso está incorreto em todos os sentidos. Eu te explico o porquê. Os anjos não sabem de todas as coisas, nem têm todo o poder. Se os anjos fossem onipotentes e oniscientes, eles não seriam os mensageiros de Deus. Uma criatura não pode ser tão poderosa e sábia quanto seu Criador. Portanto, é completamente fora de questão pensar que os anjos são onipotentes e oniscientes. De acordo com 1 Coríntios capítulo 4 versículo 9, Paulo explica que nos tornamos espetáculos para o mundo e para os anjos, e que os anjos se maravilham com o nosso relacionamento com Deus. E também o plano de redenção foi escondido de seu conhecimento. Isso era um grande mistério para eles, que Deus pudesse vir em carne e salvar a humanidade. Somente Deus é onipotente, onisciente e onipresente. Os anjos não são oniscientes, essa é a verdade. Eles não sabem de todas as coisas. Certos mistérios de Deus estão ocultos deles. Até neste momento os anjos não podem dar a descrição perfeita de quem é Deus. Isso não surpreende você? Que essas criaturas eternas da criação de Deus estão aprendendo. Eles apenas observam. Apenas Deus é onisciente. A onisciência é a capacidade de saber tudo antes de acontecer. Isso é um atributo que pertence exclusivamente a Deus. Até Satanás não é onisciente. Satanás junto com todos os anjos observam e depois reagem. Os anjos não sabem como as coisas vão se desenrolar. Eles normalmente observam e depois reagem, a menos que o Senhor Deus Todo-Poderoso os envie em missões específicas, ou os avise com antecedência sobre algo que eles normalmente observam e reagem. Isso é algo que realmente você precisa entender. Somente Deus é onisciente, os anjos não. Até mesmo entender verdadeiramente o plano de salvação e redenção. Como vemos em 1 Pedro capítulo 1 versículos 10 a 12.
Foi a respeito dessa salvação que os profetas que falaram da graça destinada a vocês investigaram e examinaram, procurando saber o tempo e as circunstâncias para os quais apontava o Espírito de Cristo que neles estava, quando predisse a vocês os sofrimentos de Cristo e as glórias que se seguiriam àqueles sofrimentos. A eles foi revelado que estavam ministrando, não para si próprios, mas para vocês, quando falaram das coisas que agora lhes são anunciadas por meio daqueles que pregaram o Evangelho pelo Espírito Santo enviado dos céus. Coisas que até os anjos anseiam observar. Os anjos desejam olhar para o dom de nossa salvação por Jesus Cristo. Isso é algo que até os anjos desejam olhar. Os anjos gostariam de poder entender a graça, a misericórdia e o amor, e a fé em nossa salvação. Vemos claramente que Deus tem exércitos no céu. E a Bíblia mostra apenas um vislumbre do verdadeiro poder e da glória de Deus. Segundo Reis capítulo 6 versículo 17. Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos para que ele veja. E o Senhor abriu os olhos do jovem, e ele viu. E eis que a montanha estava cheia de cavalos e carruagens de fogo ao redor de Eliseu. As carruagens de Deus são 20.000 até milhares de anjos. O Senhor está entre eles como no Sinai, no lugar santo. Hebreus capítulo 12 versículo 22. Mas viestes ao monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial e a uma inumerável companhia de anjos. Apocalipse capítulo 5 versículo 11. E eu vi, e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e das bestas e dos anciãos, e o número deles era 10.000 vezes 10.000 e milhares de milhares,